E se chegasse amanhã ou depois e você não tivesse mais nada? Todo o seu dinheiro tivesse sumido, os seus filhos não existissem mais, o seu marido não existisse mais, a sua casa não existisse mais, os seus amigos não existissem mais, as pessoas com quem você se relaciona, a sua família, só existisse você. Seus animais foram embora, tudo se foi. Como seria essa realidade? Às vezes pode dar um aperto no peito, uma vontade de chorar pelas pessoas que se vão, pelas coisas que se vão. E no fundo, se você parar para pensar, tudo vai mesmo. Você também vai. Todas as pessoas vão. O mundo inteiro se vai. A cada dia que passa não é um dia a mais, é um dia a menos, se você for parar para pensar. Porque é um dia que se passou que te aproxima mais do seu último dia de vida, que no fundo a gente não sabe quando vai ser. A gente não sabe quando que a gente vai partir. Eu não gosto da palavra morte, porque se você for para pensar, é uma ilusão. Porque este corpo aqui, ele vai deixar de existir. Ele vai para debaixo da terra. Mas existe ainda uma outra coisa que viaja comigo. Existe ainda uma outra forma que vai de uma vida para outra, que vai de uma experiência para outra. Eu não acredito em reencarnação. Mas você vai para algum lugar, que seja para o paraíso, que seja para um outro planeta, que seja para qualquer lugar. E se você está indo para algum lugar é porque tem alguma coisa viajando com você. E se a gente parar para pensar nisso, aquela afirmação de que no universo nada se cria, tudo se transforma, então no fundo, nada está morrendo. As coisas estão se transformando. Os corpos estão se transformando, as pessoas estão se transformando, as coisas estão se transformando. Tudo está se transformando de uma experiência para outra, de um plano para outro, de um lugar para outro. Só que muitas vezes a gente não pensa sobre isso, e o fato da gente não pensar sobre isso faz com que a gente viva como se a gente fosse viver para sempre. E aí, ao invés da gente aproveitar os dias com o nosso coração, abraçando as pessoas ao nosso redor, vivendo como se realmente não houvesse amanhã, porque pode ser que não há. Ao invés da gente fazer isso, a gente se prende em coisas pequenas, em sofrimentos, em ilusões e desilusões, em problemas, e a gente não aproveita a vida como ela merece ser vivida. Bom, aqui você está no podcast Loba Deusa, eu sou Bia Viana, seja muito bem-vinda. Se você está me assistindo no YouTube e essa mensagem está tocando o teu coração, me segue para receber esses vídeos diariamente. Já curte aqui também, compartilha, porque daí essa mensagem chega para mais pessoas. Se você está no Spotify, é a mesma coisa. Me segue aqui e curte esse vídeo para o Spotify entregar ele para mais pessoas. E se você está no nosso grupo do WhatsApp, deixa a sua curtida para eu saber que você está me ouvindo. É muito doido isso, né? Como a gente muitas vezes não para olhar para nossa experiência com essa profundidade, sabe? E é natural isso, porque a gente tem tantas coisas para viver no dia, é filho para cuidar, é almoço, é marido que precisa, tem hora que tá precisando da gente, é o relacionamento que precisa de atenção, de nutrição, é o seu trabalho que precisa de você, principalmente quem empreende, né? Mas não só quem empreende, quem trabalha CLT também, é uma demanda muito alta. E o dia vai passando, e aí vem os amigos, vamos sair, vamos fazer não mais o quê. E quando você vê, você não parou um segundo do seu dia para criar um contato mais profundo com você, para criar um contato mais profundo com a sua vida. E chega um determinado momento que se a gente não faz isso, a vida ela perde o brilho. Ela perde a alegria, sabe? Ela perde aquela magia. Por quê? Porque, na verdade, você
não está se dedicando a criar um relacionamento mais profundo com você mesma e, consequentemente, com a vida. E aí se torna simplesmente um ciclo de acorda, toma café da manhã, vai trabalhar, volta, toma banho, come, vai dormir, e acorda e toma café e vai trabalhar, e volta, toma banho, dorme, e fica nessa roda. E quando você vê aquela criança que via as coisas com magia, com espontaneidade, com alegria, ela vai se apagando. Quando você vê as suas relações, o seu relacionamento, o seu trabalho, perde aquele brilho. Quando você se dá por conta, você está reclamando da sua vida, da sua sogra, do seu marido, do seu filho, de sei lá mais quem, porque ninguém presta, porque é todo mundo ruim e sei lá mais o quê. E quando você vê, a vida acabou. Você acabou, a experiência passou, e você vai olhar e falar: nossa, passei tanto tempo reclamando, passei tanto tempo sofrendo, passei tanto tempo chorando, e no fundo, eu não vivi o que eu gostaria de ter vivido. Eu não vivi da forma como eu gostaria de ter vivido. E é muito duro, né, da gente pensar nisso, da gente digerir isso também. Mas é importante. Sabe por quê? Porque se você tá ouvindo essa mensagem, se isso aqui tá chegando para você, é porque você tá tendo uma oportunidade de parar e pensar: poxa, a vida tá passando e eu não tô me aprofundando, eu não tô caminhando, a minha vida não vai para frente, parece que eu fico só andando nesse círculo, que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo, e a coisa toda não tá indo. E agora? Cadê a minha felicidade? Cadê a minha alegria? Cadê minha vida? Cadê eu aqui, né? E quando a gente para, que seja 5 minutos no nosso dia, que seja esses 10 minutos aqui para ouvir essa mensagem, para pensar sobre tudo isso, aos poucos a vida ela vai ganhando um novo olhar. Porque, na verdade, o seu relacionamento com a vida e com as outras pessoas, ele é um reflexo do seu relacionamento com você mesma. Porque se você não for capaz de criar um relacionamento profundo com você, você também não vai ser capaz de criar um relacionamento profundo com a vida. De viver com intensidade, com entrega, com espontaneidade, com alegria, como uma criança que acorda, vê o sol e acha aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí a gente vai crescendo, a gente vai se enrijecendo e a gente nem cumprimenta mais o sol a hora que ele nasce. Ah, mas que besteira cumprimentar o sol. Rapaz, vou te dizer. Sob o olhar da astrologia, o sol é uma das consciências, é a consciência que faz você acordar todos os dias e levantar da tua cama. É o sol que faz você ter energia para ir trabalhar, que faz você ter energia para viver. Vem do sol. E entenda isso no nível de profundidade que você conseguir se conectar. Mas é uma consciência que tem ali. Tá vivo, tá se movimentando, né? Tudo aqui está vivo. Até mesmo que não parece estar, está vivo também. E a gente perde essa conexão, essa profundidade. Por quê? Porque junto com tudo isso, vem também algumas dores, alguns traumas, algumas sombras. E para a gente criar esse contato interno que vai trazer a gente de volta para essa vida que tem graça, que tem alegria, que tem prazer, a gente também precisa fazer as pazes com as nossas sombras, com os nossos traumas, a gente precisa olhar para a nossa história, a gente precisa olhar para os nossos pais, porque os nossos pais são o primeiro altar que a gente tem aqui. A gente não nasce sem a nossa mãe, sem o útero da nossa mãe. Assim como a gente não nasce sem o nosso pai também, porque veio o material genético dali. E aí a gente passa uma vida inteira brigando com os nossos pais, cobrando que os nossos pais sejam diferentes. Quem é você para cobrar algumas coisas dos seus pais? Liberta os seus pais, deixa eles viver a vida deles e ser quem eles são. Porque antes de ser seus pais, eles já existiam.
Antes de você nascer, o mundo já existia. Como é que você quer esperar que o mundo mude porque você não está feliz com a vida como ela é? Só que a gente não para pensar nisso. A gente não para olhar para a grandeza desse universo. E a gente fica preso na nossa ignorância. E não que isso seja ruim, porque se isso existe, existe um propósito também junto com isso. Mas que bom que a gente tem a oportunidade de parar e pensar: caramba, eu preciso libertar meus pais. Como que eu posso cobrar da minha mãe com 70 anos, 80 anos, que minha mãe faça diferente? Como que eu posso cobrar do meu pai, tá no final da vida? Como que eu posso esperar alguma coisa? Não. Eu sigo a minha vida e os meus pais não devem nada para mim. E a partir do momento que eu trago isso pro meu coração, a minha vida começa a andar de forma diferente. E de repente eu consigo olhar para o sol que está nascendo, que é esse grande pai que faz com que a gente acorde todos os dias e tenha energia para sair da cama. Eu olho para ele e eu agradeço a existência dele, assim como eu agradeço a existência do meu pai. Eu olho para a lua quando ela chega à noite e ela traz a graça da vida, ela traz o ciclo para nós que somos mulheres. A gente só menstrua, a gente só tem as nossas gestações, não só de filhos, de ideias, pela lua. A gente só tem essa conexão emocional e com o nosso inconsciente por conta da lua. É ela que faz essa ponte. É ela que traz essa possibilidade de você ter sonhos, emoções. Ela traz um outro brilho para nossa vida, assim como a nossa mãe. Você só nasceu porque a sua mãe permitiu que você existisse dentro do útero dela. Você saiu do corpo dela. Olha que forte isso. Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, onde eles encontraram células fetais no cérebro de uma mãe depois de 40 anos. 40 anos. A sua célula ainda está no cérebro da sua mãe. É uma conexão extremamente profunda. E aí essa mulher que te deu a vida e que abriu mão de muita coisa para que você estivesse aqui, e isso não é num sentido de se sacrificou, não. Porque ninguém quer se sacrificar por ninguém e ninguém quer que alguém se sacrifique por você. Imagina coisa ruim. Mas a sua mãe abriu mão do corpo dela por um tempo, abriu mão da autonomia dela, da independência dela, para que você pudesse estar aqui. O mínimo é a gratidão. Gratidão por essa vida. É a mesma coisa com a lua. Só que isso tudo precisa estar em paz no nosso coração. Para a gente entrar nessa harmonia, a gente precisa ir descamando, descascando e mergulhando fundo dentro de nós, no nosso dia a dia mesmo. Buscando mais profundidade no nosso relacionamento com a vida, com as coisas, com as pessoas, mas principalmente com você mesma. Por que que eu não consigo me relacionar com a minha mãe? Por que que eu sinto tanta raiva do meu pai, tanto medo do meu pai? Por que que eu sinto tanto ódio da minha mãe? Por que que eu não consigo olhar na cara da minha mãe? A gente não para se questionar isso, para olhar e falar, tem alguma coisa de errado, não era para ser assim, ela é minha mãe. E talvez esse amor que eu sinta por ela não tá conseguindo fluir por mim. O amor que eu sinto pro meu pai não tá fluindo por mim. Por quê? O que que tem aqui dentro que tá precisando sair? E isso não diz respeito aos seus pais. Não é porque a sua mãe te abandonou, não é porque o seu pai foi violento com você, não é por causa disso. Porque quantas pessoas não passam por isso e simplesmente amam os pais e seguem a vida lindamente. É uma coisa mais profunda. E a gente vai entrando em contato com isso aos poucos na nossa vida. Com muita paciência, com muito amor por nós mesmas. Sem exigir de nós uma determinada atitude que não é possível para nossa criança. Sem exigir de nós uma perfeição que não é possível sendo um ser humano.
sem exigir de nós uma determinada posição que não é possível naquele momento. É com amor e carinho por você mesma, pela sua história, pela sua criança, pela criança que você foi um dia. E quando a gente adquirir esse cuidado com a gente mesmo, de simplesmente parar e pensar, poxa, eu não consigo abraçar minha mãe, eu não consigo falar para minha mãe, mãe, te amo, mãe, seja feliz, mãe, siga a sua vida, mãe, eu tô te libertando, eu não consigo fazer isso. Então eu não, o caminho não é eu ficar chicoteando a minha mãe, porque minha mãe fez isso, porque sei lá, parará, não. Eu vou parar de jogar energia e tempo no lixo e eu vou olhar para mim. Porque a partir do momento que eu tomar a responsabilidade na minha mão e falar, olha, eu não consigo, porque me dói. E essa dor não tem nada a ver com você, essa dor tem a ver comigo. Se você toma essa responsabilidade nas suas mãos, agora você é capaz de mudar. Agora sim você é capaz de mudar a sua vida, de mudar o seu relacionamento com seus pais, com as pessoas, com o seu trabalho. Eu tô com esse problema aqui com o meu chefe no meu trabalho, não é porque o meu trabalho é ruim, porque não existe trabalho bom é ruim ou ruim. Trabalho é trabalho, se o trabalho tá te dando dinheiro, tá bom, né? O propósito dele é te dar dinheiro. O porquê você não consegue se relacionar com o seu chefe é outro 500. Talvez você esteja projetando no seu chefe a figura do seu pai, e aí toda a carga emocional que você não resolveu com o teu pai, você joga em cima do seu chefe. Toda a raiva que você sentiu do seu pai, você joga em cima do seu chefe. Todo medo que você tinha do seu pai, você vai ter do seu chefe. E não é pelo seu chefe, não é porque o seu chefe é problemático. E nem você é problemático. Mas existe algo no seu coração que está mal resolvido. E que não tem nada a ver com o teu trabalho. Não tem nada a ver com seus amigos, não tem nada a ver com seus filhos. Só tem a ver com você. E aí a gente precisa se dispor de ferramentas, de experiências, visitar lugares, estar com pessoas que auxiliem a gente a entrar em contato com isso, a viver essa transformação que muitas vezes sozinho a gente não consegue. E é natural que a gente não vai conseguir. E que bom que a vida nos dá sempre, diariamente, a oportunidade de viver essas transformações, de passar por essas mudanças. Às vezes de forma mais dura, quase que compulsoriamente, às vezes de forma mais branda, te dando a escolha de ir lá e fazer diferente, de mudar a sua vida. Foi. Desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima semana. Que essa energia possa, de forma muito amorosa, entrar no seu coração. E lembrando que não é porque eu tô aqui falando isso aqui para vocês que eu sou melhor do que alguém ou que eu, muito pelo contrário. Se eu falo isso, é porque eu vivo isso. Porque a gente não consegue falar sobre alguma coisa sem estar vivendo aquilo, sem estar tendo aquela experiência. Ninguém aqui é melhor que ninguém. E eu não sou melhor que você que está aí me ouvindo, não. Eu sou igual a você. Eu sou igual a todas as pessoas aqui. Todos nós somos iguais. Então, que essa mensagem possa entrar no seu coração com muito amor. Porque eu venho aqui e eu falo com muito amor a vocês. Não é para fazer você se sentir mal com você mesma e nem nada do tipo. É para você parar e pensar. Tá bom? Então é isso. Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana. Eu tô esperando vocês aqui amanhã.